Boa noite. Eu vou começar a apresentação de equações diferenciais ordinárias, uma tarefa proposta pelo professor Aurinildo Bezerra dos Santos. Os componentes do meu grupo sou eu, Alex Walter Duarte Silva, Arthur Iago, Jaiane Dantas e Joaquim Bezerra Júnior. Cada um de nós vai apresentar uma questão e eu fiquei com a questão de número 17, que diz: encontre a solução do problema de valor inicial x à quarta y derivada à quarta mais 5x ao cubo y 3 linhas menos 21x ao quadrado y 2 linhas mais 12x y linha mais 60y igual a x vezes ln de x, onde x é maior do que zero. E como já disse no enunciado, né, é um problema de valor inicial. Então nós vamos ter que o y 3 linhas de 1 é 2, o y 2 linhas de 1 é 3, o y uma linha de 1 é igual ao y de 1, que é igual a zero. Para a gente começar a resolver, nós vamos achar primeiro a solução da equação homogênea. Então nós vamos pegar a equação que nos foi dada e igualar a zero. E para poder resolver isso, eu vou chamar o y de x elevado a r. E consequentemente o y' vai ser r vezes x elevado a r menos 1, y duas linhas r vezes r menos 1 vezes x elevado a r menos 2, y 3 linhas vai ser r vezes r menos 1 vezes r menos 2 vezes x elevado a r menos 3, e y4 vai ser r vezes r menos 1 vezes r menos 2 vezes r menos 3 vezes o r elevado a r menos 4. E com esses valores aqui que nós vamos fazer a substituição e colocar aqui na equação igualada a zero. E substituindo é isso aqui que nós vamos ter. Nós vamos fazer aqui as multiplicações, né? Eu coloquei o x elevado a r em evidência, que vai aparecer. A gente efetua essas operações aqui. E depois vamos simplificar os termos semelhantes, até ficar com apenas isso aqui. O r elevado à quarta menos r elevado ao cubo menos 25r mais 37r mais 60 igual a zero. E com essa equação aqui a gente vai achar as raízes, e com essas raízes nós podemos fazer a nossa base. Com Brio-Ruffini é bem simples de achar as quatro soluções aqui dessa equação. Então nós vamos ter que menos 1 é raiz, 4 é raiz, 3 é raiz e menos 5 também é raiz dessa equação. Como eu disse, as raízes menos 1, 4, 3 e menos 5. A nossa base vai ser basicamente o x elevado a cada uma dessas raízes aqui. Então a base vai ser x elevado a menos 1, x à quarta, x à terceira e x elevado a menos 5. Mas para a gente poder resolver a questão, nós também vamos precisar de uma solução particular. E para isso nós primeiro vamos tomar x igual a e elevado a t. Esse x é e elevado a t, então ln de x é o t. E com esses termos nós vamos substituir mais uma vez na equação, né? Nós vamos ter a nossa base aqui, que vai ser a solução depois. Mas primeiro nós temos que achar a equação dos coeficientes constantes. E foi justamente para isso que nós fizemos essa substituição aqui. Então nós vamos substituir. E perceba também que essa equação aqui em que nós substituímos já tinha aparecido no slide anterior, em que eu estava falando já com o R.
Então você toma aquela equação em R e substitui aqui. Então vamos achar a solução particular dessa equação aqui. Sim, percebam também que ela não é homogênea, não está igualada a zero. Nós íamos ter aqui o x vezes ln de x, mas x é e elevado a t e o ln de x é t. Então nós substituímos também. Para a solução particular, vejam aqui, está igualado a e elevado a t vezes t. Ou seja, a solução que nós estamos procurando vai ser do tipo e elevado a t vezes um polinômio do primeiro grau, que é justamente o que eu coloquei aqui. Polinômio do primeiro grau a vezes t mais b vezes e elevado a t. Essa vai ser o formato da nossa solução particular. E com isso nós vamos achar o y uma linha, que vai ser a vezes e elevado a t mais at mais b vezes e elevado a t. E conforme nós formos derivando o y, basicamente vai ficar aparecendo esse termo aqui, e elevado a t. Então vai ficar o y duas linhas a vezes e elevado a t mais e elevado a t mais a vezes t mais b vezes e elevado a t. Quando nós derivarmos pela terceira vez, vai simplesmente aparecer mais um termo de e elevado a t, assim na terceira derivada e na quarta também. É basicamente isso que vai aparecendo. E com esses termos aqui que nós encontramos, nós vamos colocar na equação. Aqui eu só substituir cada um desses termos do yp aqui na equação que nós já tínhamos. Vamos simplesmente simplificar aqui, né? Colocar o e elevado a t em evidência e somar os termos semelhantes, né? Vamos cancelar os termos semelhantes e nós vamos ficar com simplesmente e elevado a t vezes menos 24 mais 12a mais 72a mais 72b, né? 72a vezes t, igual a e elevado a t vezes t. O e elevado a t em ambos os lados nós vamos poder cancelar e nós vamos uma igualdade de polinômios. Então o coeficiente constante tem que ser igual dos dois lados e o que tiver o coeficiente do t também tem que ser igual. Com isso nós vamos ter duas equações. Então menos 24 mais 12a mais 72b, que é o termo constante dessa parte da equação, tem que ser igual ao zero, que está nesse outro lado, e o 72a tem que ser igual ao coeficiente que está multiplicando o t desse outro lado. Daqui nós já tiramos direto que o a vai ser 1 sobre 72. E encontrando o a, nós já podemos substituir na primeira equação para poder encontrar o b. E aqui vai ser basicamente contas, né? Então o b vai ser 143 sobre 432. Já temos o a, já temos o b. Então nós já temos o formato da nossa equação particular em função de t. Vai ser o t sobre 72 mais 143 sobre 432 vezes e elevado a t. Mas nós estamos interessados na solução em função de x. Então nós simplesmente passamos de volta para x, né? Que no caso e elevado a t é x e t é ln de x. Que é o que nós temos aqui. A solução particular daquela equação que nós tínhamos vai ser ln de x sobre 72 mais 143 sobre 432, tudo vezes x.
E essa vai ser a solução da equação diferencial, porém é um problema de valor inicial, então nós não vamos querer simplesmente essa solução. Nós vamos ter que derivar aqui 3 vezes e igualar as soluções que já tinha sido dado no enunciado. Então vamos achar a primeira derivada. Vai ser simplesmente esse polinômiozinho aqui, mais esse logaritmo e alguns termos constantes, que vai desaparecer na segunda derivada, né? Mais um polinômio e a terceira derivada. Mais uma vez sobrou apenas um polinômio. Com essas 4 equações aqui, nós vamos igualar cada uma delas aos valores iniciais dados. E os valores são para y1 igual a 0, y' de 1 igual a 0, y duas linhas de 1 igual a 3 e y três linhas de 1 igual a 2. Então nós vamos ter 4 equações com 4 incógnitas. Vamos simplesmente colocar isso numa matriz, escalonar e achar o valor de cada uma dessas constantes. Depois de achar o valor de cada uma delas, basta substituir na equação que nós tínhamos achado, na solução da equação diferencial. Então C1 mais C2 mais C3 mais C4 vai ser igual a menos 143 sobre 432. E nós temos aqui todos esses outros termos também. Primeiro, multiplica a primeira linha por 1 e soma na segunda linha. Multiplica a primeira linha por menos 2 e soma na terceira linha. Multiplica a primeira linha por 6 e soma na quarta linha. Tudo isso para poder desaparecer com esse menos 1, esse 2 e esse menos 6. Agora nós temos que tirar esse 10 e esse 30. Basta multiplicar por menos 2 e somar na terceira linha. Multiplicar por menos 6 e somar na quarta linha. Por último, temos que tirar esse 12 da quarta linha. Simplesmente multiplica a terceira por menos 3 e soma ela. Com isso nós já temos a nossa matriz escalonada. Lembrando que cada um desses valores aqui é C1, C2, C3 e C4. Então, no caso, como o C1, o C2 e o C3 já estão igualados a 0 aqui, nós temos o valor de C4. Imediatamente o valor de C4 vai ser menos 785 sobre 9.504. Com o C4, substitui na terceira linha e acha o C3, que vai ser 3.755 sobre 2.376. Com o C3, você substitui na segunda linha e encontra o C2. Daqui. C2 vai ser igual a menos 65.719 sobre 47.520. Agora basta encontrar o C1. Então o C1 vai ser menos 143 sobre 432, menos essa segunda parte que vai entrar aqui. No final nós vamos ter 12.563 sobre 15.840. Então agora nós já temos as 4 constantes que nós havíamos procurado. Lembrando, né? Essa é a nossa solução geral da
da equação diferencial, C1 vezes x elevado a menos 1, C2 vezes x elevado à quarta, C3 x elevado à terceira, C4 x elevado a menos 5, mais o ln de x sobre 72, mais 143 sobre 432, tudo vezes x. E já achamos o C1, C2, C3 e C4. Só temos que substituir aqui. E essa é a solução final da equação.